E aí, pessoal, então no último vídeo a gente criou aí as configs do banco de dados, criamos aí a classe model, repository. Agora a gente vai começar a criar os nossos endpoints. Então, a gente vai começar criando um pacote controller, né? Esse pacote vai ser responsável por ter todas as configurações de endpoints que vai ser necessária para acessar o nosso Pokédex. Então aqui eu vou dar um new package, eu vou chamar de controller. E dentro desse pacote, eu vou criar a minha classe Pokémon Controller. Beleza, então aqui dentro que a gente vai começar a criar os métodos. Nesse vídeo, a gente vai criar o método get e o post, certo? Aqui dentro antes de eu iniciar a classe, eu preciso colocar a notação @REST_controller e o request mapping, né? Request mapping é o endpoint, o primeiro endpoint base que a gente tem que criar. Geralmente, né, tem algumas pessoas que colocam @API, @v1 e depois a chamada do endpoint. Mas aqui a gente vai, como a gente está criando mais para ensinar, vou colocar aqui a chamada como Pokémons, tá? Mas se você quiser colocar um versionamento aí de APIs, pode colocar também, viu? Não tem problema não. E eu já importei aqui tudo que eu vou precisar para não perder muito tempo no vídeo. Então aqui eu vou chamar aqui de novo Pokédex Repository. Vou estar persistindo esse objeto. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou criar uma variável pública que vai se chamar o Pokémon Controller, né? A mesma de cima, a classe que a gente criou. E esse Pokémon Controller vai ter dentro dele o Pokémon Repository. E esse repository, no caso esse aqui é o Pokédex Repository. E eu vou estar aqui, né, construindo esse objeto, né, como se eu estivesse fazendo um construtor na mão. Esse repository vai ser igual ao repository. O Java, gente, ele é bem comum da gente fazer esses tipos de chamadas, né, de persistir objetos. Então, para quem está começando, é muito comum a gente ver esse tipo de chamada de variáveis. Agora, eu vou criar um método que vai trazer todos os Pokémons para mim. Eu vou trazer ele como um fluxo de Pokémon. Um fluxo de Pokémon. Ele vai trazer todos os Pokémons, certo? Então, aqui eu vou chamar esse objeto que vai retornar o repository.findAll, que é aquele método que a gente criou no começo. Então, ele vai buscar no repository todos os Pokémons e trazer através desse método todos eles. Importante o ponto e vírgula, tá? E eu vou anotar aqui essa classe com um anotar esse método, desculpa, com getMap, né? Para ele trazer todos. E o Spring também entender. Agora, eu vou criar um método para buscar por ID. Então, eu vou fazer bem parecido. Vou criar aqui um getMapping, com maiúsculo. GetMapping, só que aqui eu vou especificar que eu vou querer buscar ele por ID. Então, aqui eu vou abrir e fechar chaves e vou colocar aqui que eu quero buscar ele por ID. Como eu quero buscar por ID, eu não vou mais trazer um fluxo, eu vou trazer um mono, porque é um ID só. Então, aqui eu vou colocar um public mono, que vai dar um response entity. Response entity, certo? Ele vai responder aqui uma entidade, que no caso é o Pokémon, certo? E desse Pokémon, eu vou pegar apenas um. Vou pegar apenas um Pokémon. E aqui eu vou trazer a notação do @pathVariable, que é um string ID. Então, esse pathVariable eu uso para identificar o tipo de ID que eu vou estar trazendo, que no caso é um string. E ele vai retornar para mim um repository.findById. Vou aqui e insiro de novo aqui o ID, persisto novamente. E vou trazer um mapeamento, né? Porque eu quero que ele traga para mim
o Pokémon. Vou aqui novamente trazer esse informativo que é bem específico de funcional, do Java funcional. Vou dar um response entity. Ponto ok. Então, se ele encontrar, deu ok, significa que ele encontrou o Pokémon. Agora, se não encontrou, né, eu tenho que criar um método de sucesso e um método de não sucesso. Vou dar um default empty, que vai response entity. E aqui ele vai exibir o status not found, ponto build. E aqui é o método build, e aqui finalizo. Então, você vê que a gente chamou esses métodos por default. Que se a gente estivesse construindo com o Spring Boot normal, a gente teria que construir uma classe, né? Construir um método e uma classe para poder simular todas essas chamadas. No caso do Ambiflux, a gente já tem essas classes por default e só chama elas. A gente não precisa construir essas chamadas HTTPs, essas respostas HTTPs. Lembrar que o ponto map deve retornar uma função síncrona e o resultado deve ser capturado num editor mono, porque o find by id retorna o mono, né? Que foi a mesma coisa que eu disse para vocês no último vídeo, só que no último vídeo eu acho que eu falei sobre o find by map, alguma coisa assim. Agora a gente vai criar um método para salvar nosso Pokémon, né? O método post. Então vou criar aqui uma anotação @postMapping, uma anotação @responseStatus. E aqui, né, quando o nosso Pokémon for criado, eu vou querer que ele me responda com o status de criado, que é esse aqui. Então, a gente tem todos os status aí, é muito bacana, não precisa perder muito tempo criando eles, né? E aqui, como eu crio um de cada vez, eu vou criar um mono. Mono Pokémon. Ele vai salvar o Pokémon. E aqui eu vou chamar um request body, que é bem parecido, né? Quando a gente vai selecionar essas opções no Postman. Request body Pokémon, né? E dentro dentro daqui eu vou retornar desse método, vou retornar um repository.save Pokémon. Então ele aqui já até me sugere. Então, esse método retorna um mono porque ele vai retornar apenas um Pokémon por vez, né? Então, eu salvo um Pokémon por vez sempre. A gente já criou aqui um método que vai pegar todos os Pokémons, pegar Pokémon por ID e um método que vai salvar um Pokémon. Então, é isso, gente. No próximo vídeo, eu espero vocês, que a gente também vai criar outros endpoints, beleza? Então, continue aí, espero vocês nos próximos vídeos.